Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã marca o quinto sinal da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora com o Jornal Gente. Então eu desejo a você um ótimo dia, uma excelente quinta-feira. Hoje, 16 de outubro de 2025, o Manhã Bandeirantes está chegando e até às 11h30 da manhã. Você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no nosso interior paulista, no estado de São Paulo como um todo. E é nosso compromisso. Tudo que for notícia no Brasil e no mundo, você também vai ficar por dentro até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique assume o comando do microfone da Rádio Bandeirantes para trazer o Nossa Área com as informações do esporte, a preparação para a grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. É sábado, hein? 5 horas da tarde, a bola vai rolar direto de Londrina, interior do Paraná. Jogo que acontece no estádio Vitorino Dias. Nossa equipe apostos em loco e com todas as informações desde cedo do jogo que pode dar uma vantagem, quem sabe, a Ponte Preta buscando um bom resultado para decidir em casa o título da Série C do Campeonato Brasileiro. E claro, o noticiário dos bastidores do Guarani, numa expectativa para as eleições ainda nesse ano de 2025. E o noticiário nacional com o Campeonato Brasileiro. Palmeiras cada vez mais líder, goleando o Red Bull Bragantino de virada por 5-1. O jogaço na Vila Belmiro, um dos melhores jogos do Santos nos últimos anos. Vitória contra o Corinthians no Clássico Alvinegro 3-1. E hoje tem bola rolando também. 7 da noite na Arena do Grêmio tem Grêmio e São Paulo. Partida que você vai acompanhar com o time de esportes da Rádio Bandeirantes. Terminando o Esporte em Debate, hoje mais cedo, 7 da noite, já entra a bola rolando direto de Porto Alegre com Grêmio e São Paulo. Transmissão que você acompanha também pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado a você que está conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Comunidade que está, olha, por um chorinho de chegar a 58 mil inscritos, 57.901 quebrados. A caminho dos 58 mil inscritos para você poder também participar com a sua mensagem de texto pelo nosso canal do WhatsApp. Você que nos acompanha pelo aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br e pelo FM 85.7. Os canais de comunicação são vários, redes sociais, canal do YouTube e o nosso número do WhatsApp. Vou passar para você, deixa salvo esse número sempre que precisar falar com a Rádio Bandeirantes Campinas, no nosso horário, nos horários esportivos. É pelo 19 9 7102 1493. 19 9 7102 1493. Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, com o Edson Freitas na mesa de som, o Leandro Lopes na Central Técnica e com a coordenação técnica do Gil Kleber. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes, trazendo para você informações também para o motorista que trafega nas rodovias que cortam o nosso interior paulista. Deixa eu trazer para você informações sobre um acidente que aconteceu na rodovia Anhanguera, no quilômetro 119, na pista marginal, sentido capital. Atenção você que passa, portanto, pela região de Americana. Uma colisão lateral entre um caminhão e uma carreta, aquele caminhão com duas composições, e as vítimas saíram ilesas, felizmente, não há mais nada no local, os veículos estão sendo removidos, mas ainda há um reflexo no trânsito, do quilômetro 119 ao quilômetro 116. Quem passar por esse trecho na cidade de Americana deve ficar atento à pista na marginal da rodovia Anhanguera. Nos demais pontos, o motorista faz uma boa viagem, tanto sentido São Paulo quanto no sentido interior. Ainda assim,
Se quiser fugir desse enrosco no trecho de Americana, quem está em Campinas e vai para a capital, pode seguir viagem, seja pela rodovia Anhanguera, seja pela rodovia dos Bandeirantes, que as condições estão boas nesta manhã. Quem estiver nos ouvindo em Americana, Santa Bárbara do Oeste, Limeira, a melhor opção já é ingressar pela rodovia dos Bandeirantes e seguir viagem, se vier a Campinas ou mais distante ainda. Já no sentido contrário, sentido interior, boa viagem para o motorista que segue nesta manhã de quinta-feira por um dos mais movimentados sistemas rodoviários do Brasil. Para quem está acompanhando a gente pelo corredor Dom Pedro I, manhã com alto fluxo registrado na Zeferino Vaz, a SP-332, conhecida como Tapetão. Motorista que faz o trajeto entre Paulínia e Campinas diminui a velocidade na chegada ao trevo de Barão Geraldo, já no quilômetro 114 da Zeferino Vaz. Não há outros pontos de lentidão, mas hoje tem uma obra no próprio Tapetão que você deve ficar atento se for passar por essa região. A concessionária inicia a implantação de um retorno operacional no quilômetro 112 da Zeferino Vaz. O dispositivo visa melhorar as condições na região e vai ser impactada a região toda com a interdição do trevo do Real Parque no quilômetro 116. Essa é uma ação, segundo a concessionária, necessária para a etapa da construção de pistas marginais e para a remodelação de dispositivos da rodovia. O retorno na altura da Igreja Nossa Senhora Desatadora de Nós será em nível, utilizando a faixa da esquerda do Tapetão nos dois sentidos. O trecho já recebe sinalização especial e o dispositivo vai ser exclusivo para carros e motocicletas, não sendo autorizadas as passagens de veículos pesados. A previsão da concessionária é de que o retorno provisório entre em operação em um prazo de 1 semana. Durante esse período de obras, haverá interdições da faixa da esquerda nos dois sentidos fora do horário de pico. Agora, por exemplo, estamos fora do horário de pico. A interdição no Real Parque ocorrerá após a liberação do retorno operacional e vai ser comunicada com antecedência. Então, se você passa por esse trecho, se você é morador da região do Real Parque, atenção para essa obra que já teve uma primeira etapa ali na região de Betel e agora passando para essa nova fase de obras antes da ampliação das pistas marginais e a implantação de novas faixas. A gente também acompanha o que acontece em Campinas e região, nos trechos urbanos que passam principalmente pelas regiões centrais e por bairros sempre muito movimentados. Mas a gente conta também com a sua participação. Enfrentou algo atípico no seu caminho para o trabalho? Encontrou um trânsito que não estava programado? Conta pra gente. 19 97102 1493. 19 97102 1493. O Fernando, final do telefone 4045, ele fez isso agora há pouco. Passou pra gente aqui uma mensagem perguntando o que é que está acontecendo no Jardim Leonor, que tem uma interdição que está sinalizada. E a resposta, Fernando, é a seguinte: é uma solicitação da Sanasa. E atenção, você que precisa passar ali pelo Jardim Leonor. A interdição da rua Clodomiro Franco de Andrade Júnior, na altura do número 450, entre as ruas Ibitinga e Tomás Alves Brown. Tomás Alves Brown é mais movimentada, é acesso para muita gente também de trechos que tem comércio, tem restaurantes. E o fechamento começou nesta quinta-feira, 8h30 da manhã. A previsão de obra para hoje é até às 4 horas da tarde. O que está sendo feito ali? A interligação da rede de esgoto. Não há impacto na circulação do transporte público coletivo, os ônibus seguem circulando normalmente e não há pontos de parada no trecho, portanto, não há uma interdição, mas tem desvio para o motorista. A INDEC programou uma rota para os veículos pelas ruas Aníbal Ferreira, Fernão Pompeu de Camargo e Tomás Alves Brown. Os agentes da mobilidade urbana estão no local sinalizando e há placas também orientando o motorista para fazer o melhor caminho. 10 horas e 10 minutos, nas últimas horas, uma triste notícia que se espalhou rapidamente por Campinas.
Primeiro pela tragédia mesmo envolvendo a criança Manuela, uma menina de apenas 10 anos. Segundo porque foram algumas horas de desespero, de buscas por essa menina. Presta atenção como tudo aconteceu, segundo o relato da mãe, segundo o relato da família. Manuela, 10 aninhos, uma menina super esperta, mas a família conta que sempre foi muito obediente também. E a Manuela estava ali na hora que a família estava preparando o almoço e disse: mãe, vamos lá na casa do vô? A Manuela morava com os pais no bairro Ponte Preta e o avô no Jardim Flamboyant. A mãe disse: a gente vai depois, filha, mas não agora. Vamos terminar aqui as coisas, vamos terminar o almoço, depois a gente fala com o seu avô. E ficou por isso. Daqui a pouco, passam 10 minutos mais ou menos, a mãe tentando conversar com a filha, procurando pela filha na casa, e cadê a Manuela? E ali despacharam-se imagens, uma foto principalmente, que foi colocada em vários grupos de WhatsApp, sobre as buscas que estavam sendo feitas em Campinas, no próprio bairro, em bairros vizinhos. E muita gente compartilhando e fazendo essa corrente de solidariedade para saber o que pode ter acontecido com a Manuela. Eis que ela foi, de fato, à casa do avô, na direção da casa do avô. E essa menina foi atropelada na rodovia Heitor Penteado. Quem provocou o acidente, um médico que dirigia um carro modelo Range Rover, disse que não teve tempo de reação, que não percebeu quando a menina atravessou correndo a Heitor Penteado. Ele parou para prestar os primeiros socorros, mas infelizmente a morte foi constatada no próprio local. O Guilherme Selegato conversou com o soldado Januário da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, e traz para a gente mais sobre a dinâmica desse acidente e a investigação ainda em andamento. O carro que atingiu a pequena Manuela, de apenas 10 anos, é esse, que com o impacto ficou com o lado esquerdo do para-choque dianteiro danificado. A criança saiu de casa no bairro Ponte Preta por volta das 11 da manhã e desde então não foi mais vista. A suspeita é que ela estivesse indo para a residência dos avós, no Jardim Flamboyant, uma distância de mais de 1 hora caminhando. Ela havia saído de casa com destino à casa do avô e não havia retornado mais. Não se sabe por que ela estava aqui, por que ela veio nessa direção. Em conversa com populares, eles informaram que ela estava no canteiro central ali, somente com uma das sandálias no pé, a outra nas mãos e mancando. O rapaz da loja informou que ela estava com a aparência um pouco perturbada. O motorista do veículo alega que estava conduzindo na faixa da esquerda e que, de repente, ela tentou atravessar, mas não conseguiu frear o carro. Ele tentou jogar para a direita, mas não foi possível e acabou atingindo a criança. O homem, que é médico, parou para prestar os primeiros socorros à vítima, mas ela já estava morta. A polícia militar foi acionada e preservou o local até a chegada da perícia. Agentes da INDEC sinalizaram a área para orientar os condutores e a pista, que ficou parcialmente interditada, foi liberada por volta das 3 da tarde. Agora a Polícia Civil vai apurar as causas desse acidente. Uma tragédia, né? Sem tamanho, só nos cabe desejar força para a família num momento difícil como esse. Criança é complicado. Eu vi muita gente fazendo julgamento, apontando o dedo, mas momento errado, que hora errada. A família certamente está se sentindo culpada, está se sentindo responsável, mesmo não sendo. Criança, a gente sabe que às vezes acontece isso. E infelizmente o final foi o pior possível. Então, nossa solidariedade à família. Acho que o momento agora é de desejar força e um abraço para eles e parar um pouco com essa mania de querer apontar o dedo toda hora e fazer julgamento precipitado sem nem conhecer direito a história e o ambiente familiar. São 10 horas e 14 minutos e em Campinas, mobilização da polícia depois de uma tentativa de um furto a uma agência bancária no distrito de Barão Geraldo. Um suspeito já foi preso, mas a polícia já sabe que ele não agiu sozinho. Pelo menos 3 criminosos invadiram o banco pelo forro
a intenção era chegar direto à sala onde fica o cofre da agência. Mas o crime foi frustrado. Como? Por quê? E como estão as investigações? Perguntas que a Laís Peçanha vai contar pra gente a partir de agora no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes. O que já se tem certeza, né, Laís, é que os bandidos não conseguiram colocar a mão no dinheiro, não levaram nada. É isso mesmo, Laís? É isso, Heitor, totalmente frustrado. Eles não conseguiram levar absolutamente nada, Heitor. Isso por causa da rápida ação da gerente aqui do banco, viu? Ela foi muito esperta. Então aconteceu o seguinte, Heitor, nessa manhã ela chegou aqui na agência e ela iria abrir uma das salas que ficam aí o dinheiro. Essa sala, claro, fica trancada com chave. Então, na hora que ela chegou e abriu a porta, Heitor, ela nem chegou a entrar na sala, né? Ela abriu a porta e olhou para o teto, achou estranho, porque o teto estava inteirinho perfurado. Nesse momento, ela conseguiu ver um dos criminosos, Heitor. Então, ela fechou a porta e trancou os bandidos dentro dessa sala e, claro, acionou, então, as equipes aí da guarda, né? Acionou toda a equipe de segurança do banco também. Os criminosos, Heitor, eles fugiram e com esses dois, tinham mais outros dois que estavam em um carro, o carro que você mostrou agora há pouco. Esse carro estava dando, então, cobertura para esses criminosos. Os 4 bandidos fugiram, mas a polícia conseguiu localizar esse carro logo depois do assalto. Esse carro já estava no bairro São Martim, aqui em Campinas, e só que quando a equipe conseguiu parar o carro, havia apenas um criminoso lá dentro, né? A suspeita da polícia é que os outros 3 saíram do carro e saíram correndo ali a pé pelo bairro. Heitor, agora essas investigações, elas continuam para analisar todas as imagens das câmeras de segurança. Este bandido que foi preso aí em flagrante muito provavelmente também vai dar o seu depoimento, e este caso foi registrado então como tentativa de furto no primeiro DP. Lembrando, Heitor, esse banco ficou bem movimentado, porque todas as equipes aqui de todos os batalhões de Campinas, inclusive as equipes do helicóptero Águia, vieram para cá nessa ocorrência, né? Eles estavam com medo aí que alguém fosse rendido, já que esse bandido estava armado, que acontecesse algo pior. Como eu disse, né, essa gerente, ela agiu rapidamente, deixou todo mundo em segurança, e quando os policiais chegaram aqui, Heitor, ao lado dessa agência bancária que sofreu essa tentativa aí de furto, tem outra agência bancária. Então, os policiais revistaram também toda a outra agência bancária para ver se não tinha mais nenhum criminoso escondido, se também não iria ter aí uma tentativa de assalto. A gente não sabe, a polícia não sabe ainda se é uma quadrilha especializada ou são só algumas pessoas mesmo que tentaram aí entrar no banco. Como eu disse, o caso está em investigação e a polícia ainda vai fazer todos esses desdobramentos para tentar descobrir os mandantes deste crime. Mas para todo mundo ficar tranquilo, a agência que foi assaltada aqui no bairro, no distrito, né, de Barão Geraldo, que fica perto da Unicamp, todo mundo bem, ninguém foi feito refém e os criminosos não conseguiram levar sequer R$1, Heitor. Muito obrigado, Laís Peçanha. Tem atualização desse assunto com a própria Laís a partir de 13h no Acontece, coladinho com os donos da bola com Carlos Batista. Tem o Acontece, sua companhia na hora do almoço, para você ficar por dentro do que de mais importante está rolando na região. Jornal de 25 minutos com aquele dinamismo que o Grupo Bandeirantes oferece para você. E olha, a Polícia Civil prendeu o suspeito de invadir o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Esse cara furtou 4 éguas de dentro da sede do Departamento de Bem-Estar e Proteção Animal. Você acredita nisso? Um dos animais já foi recuperado. Estava em um pasto dentro da comunidade do Jardim Campos Elíseos. O suspeito foi autuado em flagrante por receptação, porque no primeiro momento não tem como provar que foi ele que entrou lá, mas ele estava com um dos animais furtados. E ele não pagou a fiança, que foi estipulada pela Polícia Civil em 3 salários mínimos. Responde ainda detido nesta quinta-feira. Foi na madrugada do dia 5 de outubro que essa invasão ocorreu no Parque Via Norte. Foi tudo registrado por câmera de segurança e as imagens mostram uma pessoa pulando o muro sozinho, levando os animais. Agora
trabalho pericial é para constatar se é a mesma pessoa, se pela câmera é possível ter alguma outra identificação, além, claro, do que a polícia já avançou. A prefeitura informou na ocasião que um vigilante estava no local, ele chegou a acionar a guarda municipal depois que viu alguém pulando o muro, arrombando o portão e levando os animais. A investigação também vai buscar informações sobre possíveis detalhes que tenham sido passados de maneira privilegiada sobre horários, sobre quem trabalhava por ali, sobre onde ficavam esses animais. Agora, a égua recuperada volta para o Departamento de Bem-Estar Animal e o trabalho continua de investigação para saber mais sobre esse crime registrado aqui na cidade de Campinas. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Na volta, nós vamos trazer informações sobre o projeto Abrigo Amigo, uma novidade que passa a funcionar em Campinas, envolvendo várias entidades, governo estadual, prefeitura, iniciativa privada, e foi inaugurada essa unidade em Campinas e a gente vai entender quem passa a ser atendido com esse trabalho também. Nós vamos falar ainda hoje sobre um investimento do governo federal no CNPEM aqui em Campinas. Um investimento inédito e que promete ser um caminho para melhorar um trabalho científico de um dos temas mais complexos que a gente tem aqui em Campinas. Eu vou te falar uma coisa, vou confessar aqui uma coisa para você. Eu cubro já a CNPEM, o Laboratório de Nanotecnologia, acelerador de partículas há muitos anos. E olha, é difícil entender o que é feito por ali de uma maneira simples. É muito difícil resumir tecnicamente como isso vai ser aplicado no nosso dia a dia. Hoje nós conversamos com a ministra responsável por essa pasta de Ciência e Tecnologia. E acho que agora sim nós conseguimos entender exatamente o quanto esse trabalho em Campinas é importante para a ciência nacional e até internacional. Você vai entender isso na sequência do Manhã Bandeirantes ainda hoje. Continue conosco, participe desta edição e não fique por fora de nada que acontece em Campinas e região. Manhã Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família.
dia 16 de outubro. A solidão está em cada sorriso que se apaga. Eu queria entender um pouco mais. As histórias da noite de São Paulo se encontram na rede Cinemark. Nossa, tô achando tudo assim um pouco, né? Mudou. Estranhos da Noite. Um filme de Walter Neto com Mônica Carvalho, Oscar Magrini e Paulinho Vilhena. Pode conversar sobre isso depois? Estranhos na Noite. A partir de 16 de outubro na rede Cinemark. Basta abrir o coração aos estranhos na noite. Manhã Bandeirantes. 25 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Você segue participando pelo 19971021493. Daqui a pouquinho, a sua mensagem, a sua participação, mensagem de texto, mensagem de voz sobre os mais variados assuntos. E a gente gira a participação do nosso ouvinte aqui nesta quinta-feira, mais uma vez quente. 27 graus marcam os termômetros do Cepagre neste momento, com vento abaixo dos 10 km por hora. E a umidade relativa do ar em 60%. Possibilidade de pancada de chuva ontem ficou só na possibilidade. A pancada de chuva mesmo não chegou. E para hoje, será que tem cara de chuva? Abrindo a janela, a gente vê nuvens carregadas ou um céu claro lá fora? Nath Luquezzi, tira essa dúvida pra gente. Muito bom dia, ótima quinta-feira pra você. Obrigada, Heitor. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Por enquanto, sem chances de chuva até sexta-feira, então até amanhã. As temperaturas vão continuar elevadas hoje, amanhã, porque vem uma virada no tempo logo no final de semana, que vai ser causada pela aproximação de uma nova frente fria. As temperaturas permanecem altas, então, no final de semana. Depois disso, a queda se confirma a partir do domingo. E aí, a mudança do tempo vem quando não são descartadas também situações extremas nas cidades, como ventos fortes e temporais. Sábado, a mínima será de 19 graus, a máxima de 25, tempo severo com chuva forte e trovoadas. No domingo, a mínima será de 13 graus e a máxima será de 19 graus. Então, se a gente comparar no sábado, 19 de mínima e no domingo, a máxima será 19 graus. Então, um dia bastante frio em relação ao restante da semana. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado no domingo. Noite com poucas nuvens e chuva fraca, com 89% de probabilidade. Na virada da semana, aí sim, vem bastante chuva e o frio intenso com a aproximação e a chegada dessa frente fria logo na segunda-feira. Mas é claro, até amanhã eu atualizo vocês para você conseguir se preparar para o seu final de semana. Às 10 horas e 27 minutos, a Câmara Municipal de Piracicaba suspendeu o exercício da função pública do vereador Cássio Luiz Barbosa, do PL, conhecido como Cássio Fala Pira. Ele é alvo de denúncias de crimes sexuais contra mulheres e foi preso na quinta-feira, dia 9 de outubro. Uma semana, portanto, completada hoje a prisão. Passou por audiência de custódia dessa prisão temporária, prazo de 30 dias, que pode ser prorrogável por mais 30, e continua detido. Agora, afastado das funções de vereador. O repórter Igor Val está conosco para trazer mais informações e atualização desse inquérito, inclusive com o posicionamento também da defesa do vereador Cássio Fala Pira, um dos mais votados em Piracicaba nas últimas 2 eleições municipais. Igor. A decisão de suspender do exercício da função pública ao vereador Cássio Luiz Barbosa, conhecido como Fala Pira, foi da Justiça e assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, Helison Teixeira de Rezende, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Em nota, o presidente do Legislativo ressaltou que a providência foi adotada a fim de garantir o cumprimento da determinação do Poder Judiciário. No dia da prisão, Cássio pediu uma licença de 120 dias na Câmara, que foi aprovada em plenário pelos vereadores. Ele já estava afastado das funções de parlamentar quando aconteceu essa suspensão da Justiça, que por sua vez é por tempo indeterminado ou até a conclusão das investigações. Cássio Fala Pira está preso temporariamente na cadeia de Tremembé. Após o período de 30 dias, a Justiça vai analisar se o parlamentar segue preso ou será solto. O mesmo acontece com a vaga de Cássio na Câmara dos Vereadores. Em caso de perda de mandato, Eliete Nunes deve assumir a vaga do parlamentar como a primeira suplente do Partido Liberal nas eleições de 2024. Cássio Luiz Barbosa foi preso na última quinta-feira durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária
pela Polícia Civil. A Justiça determinou essa ação após denúncias de pelo menos 7 mulheres contra o parlamentar, todas envolvendo crimes sexuais. O vereador nega todas as acusações. 10h30. O Estado de São Paulo tem um programa de proteção às mulheres em pontos de ônibus. É o programa Abrigo Amigo, realizado em parceria com a Eletromídia e que transforma painéis em uma mídia inteligente, contando com atendente telefônica que acompanha de forma remota as mulheres sozinhas que esperam o transporte público. E ontem, Campinas teve a inauguração de mais uma unidade do Abrigo Amigo, conectando a uma central de atendimento, portanto, oferecendo mais segurança para essa mulher. O anúncio foi feito pelo prefeito Dário Saad na noite de ontem, inclusive não só com o trabalho que já está sendo realizado, mas com uma meta de alcançar em breve 50 unidades do Abrigo Amigo. Anúncio feito em um desses pontos, na Avenida São José dos Campos, no Jardim Nova Europa, com a presença de autoridades locais e da secretária responsável por essa pasta, por esse trabalho, a secretária de Políticas para as Mulheres, a secretária Valéria Bolsonaro, a nossa convidada nessa edição do Manhã Bandeirantes, a quem agradecemos, secretária, pela atenção com o nosso ouvinte e por aceitar o nosso convite, conversar conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, é um prazer ouvir a senhora aqui na Rádio Bandeirantes. 10h31. Acho que eles estão sem retorno de áudio lá, me comunica aqui também a assessoria, para a gente poder trazer mais informações sobre esse abrigo, sobre essa política realizada no estado de São Paulo. São abrigos com tecnologia que se somam aos 13 já existentes em Campinas. Então, Campinas tem 13 abrigos, chamado Abrigo Amigo, e terá em breve mais 37 unidades espalhadas pela cidade. Projeto que conta, como eu disse, com a iniciativa privada, oferecendo segurança, proteção e acolhimento em tempo real para os usuários do transporte público coletivo, em especial para as mulheres. Parcerias essas realizadas, inclusive, em outros municípios do estado de São Paulo. Deixa eu ver se a secretária já está nos ouvindo. Secretária Valéria Bolsonaro, a senhora me ouve? Bom dia para a senhora. Ainda não, a gente vai reposicionar, ver o que está acontecendo também tecnicamente para a gente trazer mais informações sobre esse assunto. Ela já está posicionada direto da agência SP na capital paulista, onde há o trabalho realizado também pelo governo do estado de São Paulo na área da comunicação. Vou contando para você mais sobre esse abrigo, que acontece também de forma em praticamente larga escala no estado de São Paulo, com outras unidades, inclusive na capital paulista. Aqui na região de Campinas, essa inauguração ontem contou com a presença do presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, contou com a presença de lideranças dos bairros próximos ali do Jardim Nova Europa e com a comunidade em geral, quem utiliza esse transporte público, esse espaço no transporte público. Campinas está entre as 4 cidades contempladas com a iniciativa, que também estará presente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Cuiabá, com uma tecnologia LCD. Portanto, ideias que saem de São Paulo e que seguem para outros locais do Brasil, para outras regiões. Às 10h34, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente arruma a casa certinho para trazer a entrevista completa para o nosso ouvinte aqui da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí.
na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Motoimóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. 10h36, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes, contando para você sobre um trabalho que acontece no estado de São Paulo. E para você que está chegando agora, contextualizando também um evento que aconteceu ontem aqui em Campinas. O anúncio de que a cidade, que hoje tem 13 espaços do Abrigo Amigo, chegará em breve a 50 unidades. Uma forma de oferecer segurança e um caminho para a comunicação de quem se sente com medo, principalmente as mulheres, ao esperar um ônibus sozinha nos mais diferentes pontos da cidade de Campinas. Uma iniciativa do governo de São Paulo em parceria com prefeituras e com a iniciativa privada. E participou desse evento em Campinas a nossa convidada dessa edição do Manhã Bandeirantes, a secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Valéria Bolsonaro. Secretária, muito obrigado por atender o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte. Um bom dia para a senhora, prazer recebê-la aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos. Ficamos extremamente agradecidos por toda essa divulgação desse trabalho maravilhoso que é o Abrigo Amigo. São 13 já existentes hoje em Campinas, a expectativa de mais 37 abrigos em breve. E ontem a senhora esteve nessa inauguração no Jardim Nova Europa, ali na Avenida São José dos Campos. Qual a diferença que pode fazer e como já tem se percebido por parte da Secretaria uma segurança maior para essas mulheres e para as pessoas em geral que estão num ponto de ônibus, principalmente fora do horário de pico? Sem dúvida nenhuma. Ontem nós conversávamos, enquanto estávamos ali para fazer a abertura de mais dessa ferramenta de segurança para as nossas mulheres. Eu fui aluna da PUC em Campinas e estudava à noite. Então, na hora de vir embora, se pegar um ônibus sozinha, num ponto de ônibus escuro, sem muita movimentação, para nós mulheres é muita insegurança. Sabe disso. Então, essa ferramenta ela é fantástica, porque ela traz ali a segurança de você não, além de você não se sentir sozinha, porque você está conversando com alguém, a pessoa que está ali enxerga você e enxerga a situação que você está ali. Então, se ela tem qualquer tipo de insegurança, ela pode ativar, chamar a polícia, uma viatura. Então, você tem ali uma proteção para as nossas mulheres muito mais efetiva, que deixa as mulheres mais tranquilas numa situação
dessa, que é você sozinha à noite num local normalmente escuro, né, fora de horário de pico, você fica ali sempre muito temerosa. Então, eu acho que essa é uma ideia maravilhosa, a união da tecnologia, trazendo para as nossas mulheres mais essa ferramenta de segurança. Só para a gente entender como é que funciona tecnicamente, secretária, ao lado do ponto de ônibus tem uma grande tela, como aquelas de publicidade que a gente vê espalhadas por grandes cidades, em Campinas não é diferente. E aí tem ali, que tal fazer uma videochamada para ter companhia até a chegada do ônibus? Aperte aqui. Ou seja, a mulher não precisa utilizar o próprio celular, não precisa mexer na própria bolsa, é apenas um clique na tela e ela já passa a ser acompanhada por alguém à distância? A partir das 20 horas até as 5 horas da manhã, ela foi em contato, vai aparecer uma outra pessoa ali na tela que vai conversar com essa pessoa que tocou na tela. E tem câmera nesse totem, né, de propaganda, tem a câmera que faz com que a pessoa que está lá atrás da tela enxergue toda a situação que a mulher está ali sozinha naquele local. Então, é uma segurança, você conversa com a pessoa, você tem ali uma companhia que vai te trazer, você mulher, uma segurança muito grande, porque ela está vendo a sua situação. E elas já têm essa, já aconteceu várias vezes, de necessidade de chamar a polícia, entrar em contato com o 90, chamar uma viatura ali para aquele endereço, para que a mulher tenha uma sensação de segurança e saber que pode contar com o atendimento da polícia. Nath Luquezzi, estamos conversando com Valéria Bolsonaro, secretária estadual de Políticas para a Mulher, nessa edição de hoje do Manhã Bandeirantes. Bom dia, secretária. E hoje, quais que são os critérios na hora da escolha, né, do local para implantar essa tecnologia e o quanto que é importante expandir isso e levar essa tecnologia para áreas mais descentralizadas das cidades? O critério principal é próximo de faculdades, universidades, próximo de empresas, né, que sabe que tem os horários alternativos ali fora dos horários de pico. Então, esses são os critérios que tanto a empresa quanto a prefeitura vão discutindo ali com a Secretaria de Transporte, etc., vão discutindo para fazer a implementação desse aparelho de segurança, realmente trazer para as mulheres a segurança que elas precisam. Então, são pontos de focais ali que sabe faculdades próximas, que existem empresas com horários diferenciados. Então, a mulher que trabalha, a mulher que sai da universidade, que vai fazer esse trânsito em um horário que é fora de pico e principalmente à noite, locais com menos luminosidade, etc. Esses são os critérios que ontem, tanto a empresa quanto as secretarias da prefeitura estão fazendo toda essa busca minuciosa para que seja realmente efetivo o trabalho dessa parceria, né, público-privada, governo, prefeitura e mais as empresas envolvidas. Já há um balanço, secretária, de chamadas que foram registradas desde que o projeto começou a ser implantado no estado? Tem, ontem eles estavam comentando que já foram feitos mais de 4.000 acessos nesse período que eles estão fazendo. E falaram que não é só de mulheres, que já teve casos, por exemplo, de pessoas que chegaram no totem pedindo ajuda porque uma pessoa desmaiou, uma pessoa passou mal ali. Então, nós temos um trabalho que tem um objetivo, mas que, de repente, pode atender outras situações também de socorro para as pessoas que estão ali próximos a essa ferramenta de segurança. Secretária, essa ferramenta ela é acessível a pessoas surdas, a pessoas com deficiências? Acessibilidade, tem ali a parte de Libras, tem a parte de Braille, tem toda a acessibilidade, inclusive o ponto de ônibus, a parte ali ao lado do totem, ele tem todas as demonstrações
figurativas para que a pessoa saiba que ali é um abrigo amigo e que tem ali um atendimento com toda a acessibilidade que ela precisa. Quinto sinal marcando 10h45. Secretária, para a gente finalizar, aproveitando a sua presença, nós estamos conversando com a secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, secretária Valéria Bolsonaro. Estamos ainda no mês de outubro, mês dedicado à saúde da mulher, com as campanhas do Outubro Rosa. O que ainda está programado para esses próximos dias e a Secretaria tem percebido cada vez mais as mulheres sendo orientadas, as mulheres conscientes da importância do autocuidado? Com toda certeza, esse é um trabalho que o Estado de São Paulo vem fazendo agora no palestras, as conversas, mas o trabalho com as carretas, tanto da mamografia quanto do empreendedorismo, desde o dia 1º de 2024, a cada 15 dias, em um município diferente, fazendo atendimento do município e ali dos municípios. Temos o município Polo e mais os municípios. Essa conscientização, estou todas as carretas fazendo trabalho, conversando com a população, levando toda essa importância, falando as informativas para que sejam distribuídas dentro dos municípios. Estabelecemos ponte entre os municípios. Nós já rodamos aí mais de 21 cidades com atendimento que passa de 100 municípios, fazendo toda essa ações, alertando sobre a importância do autocuidado, a importância dos exames de saúde, levando a... Esse importante é pegar, né, fazer para que seja bem no comecinho, por conta do tratamento que é menos agressivo, a chance de muito maior. Então, todo esse trabalho tem sido feito no Estado de São Paulo, em todos os municípios. Aí estamos rodando vários municípios. Nós conversamos com a secretária estadual de Políticas para a Mulher, secretária Valéria Bolsonaro, a quem agradecemos, secretária, pela atenção com o nosso ouvinte. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho à senhora, a toda a sua equipe. Espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes para falarmos sobre as políticas para a mulher aqui do estado de São Paulo. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Cada vocês nos dão essa oportunidade, o maior número possível de mulheres vai ter essas informações e acessar os serviços que o Estado presta para a segurança, saúde e empreendedorismo das nossas mulheres. Muito obrigada e que Deus abençoe. Nós que agradecemos a secretária Valéria Bolsonaro, da pasta de Políticas para a Mulher do Governo do Estado de São Paulo. Às 10h48. Daqui a pouquinho eu trago também a sua participação aqui, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Mas antes, Nath Luquezzi, você já falou sobre a previsão do tempo, sobre possibilidade de chuva na região. Mas setembro, outubro, início da primavera, ainda são meses com chuvas consideradas mais leves, que não trazem geralmente grandes transtornos para a cidade. Agora, chegou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até as famosas águas de março fechando o verão, aí sim, equipes atentas da Defesa Civil, equipes de plantão. Só que para não esperar chegar novembro é preciso ter antes um trabalho de planejamento. E está acontecendo nesta semana em Campinas algo nesse sentido. Conta exatamente que trabalho é esse. É a audiência pública do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil da Operação Chuvas de Verão 2025-2026. Ela será realizada no dia 4 de novembro no Salão Vermelho do Paço Municipal. Essas inscrições já estão abertas até o dia 30 de outubro. Você pode acessar através de um formulário no próprio site da Prefeitura de Campinas
E através desse link você também consegue enviar sugestões e comentários. O evento é aberto à participação de toda a população e o objetivo é reunir contribuições que ajudem na elaboração do decreto da próxima operação, além de apresentar os resultados das ações que foram realizadas na última operação 2024-2025. A Operação Chuvas de Verão começa oficialmente no dia 1º de dezembro deste ano e segue, como o Heitor mencionou, até o dia 31 de março de 2026. Ela pode ser antecipada ou estendida caso haja condições meteorológicas adversas. Essa operação reúne diversos órgãos do poder público para atuar em emergências e desastres provocados por temporais. A estratégia utilizada pela Defesa Civil de Campinas tem como foco mobilizar várias áreas para enfrentar os eventos climáticos intensos durante o período mais chuvoso do ano. Entre as medidas, o acompanhamento de volumes de chuva, previsão do tempo, com o envio de alertas à população e aos órgãos responsáveis, inspeções em áreas de riscos e ações antecipadas para reduzir, assim, os riscos. Inclusive, o cidadão traz a experiência e os desafios que enfrenta para essa audiência, então é muito importante a participação, porque aí o planejamento fica mais rico, completo e eficaz. Para esse próximo verão, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é uma unidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal, adquiriu um novo supercomputador instalado no Centro de Dados Científicos. A novidade tecnológica vai ser apresentada na COP30, que acontece em Belém do Pará nos próximos dias. Será um dos temas de como o monitoramento utilizando a tecnologia pode apresentar soluções mais eficazes, evitando tragédias em grandes, médias, pequenas cidades e monitorando do alto também com mais precisão desmatamento no país. Esse foi um dos assuntos que nós conversamos hoje com a ministra da Ciência e Tecnologia do Governo Federal, a ministra Luciana Santos. A Rádio Bandeirantes Campinas, mais uma vez, foi convidada para participar do programa Bom Dia Ministra, organizado pelo Governo Federal numa espécie de entrevista coletiva com rádios do Brasil todo. Uma oportunidade para a gente conhecer um pouco dos projetos também próximos da gente. Além do supercomputador e de como isso pode evitar tragédias já nos próximos momentos de chuva, nós conversamos também com a ministra Luciana Santos a respeito da visita que ela fez a Campinas há cerca de 2 semanas no CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. O Brasil vai ser o primeiro país do mundo a conectar pesquisas biológicas com a fonte de luz síncrotron, num investimento feito de R$1 bilhão até o ano que vem. Mas o que significa isso? O que é fonte de luz síncrotron? O que exatamente vai ser aplicado no nosso dia a dia? Nós falamos também com a ministra a respeito de um passo a mais na liberação da vacina contra a Covid-19 de 100% fabricação brasileira. E perguntamos também sobre a vacina da dengue. Assuntos que você confere a partir de agora. Na apresentação do programa Bom Dia Ministra, a jornalista Karine Melo e a Rádio Bandeirantes Campinas, presente mais uma vez nessa coletiva. O nosso supercomputador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós vamos poder agora, nós conseguimos que ele tivesse um grande up, né, aumentasse a capacidade da eficiência para poder monitorar a questão do clima. O INPE hoje, para vocês terem uma ideia, o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele dá online para o IBAMA o que é que está acontecendo na floresta, não só na Amazônia, mas nos biomas de uma maneira geral, no cerrado, queimada, seca, enchentes. E a gente faz isso com o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São modelos matemáticos que a gente, um deles a gente chama de DETE, porque ele dá para o IBAMA a informação, que é a ministra Marina Silva, né, que coordena. A Marina Silva faz ação e controle e a gente dá as informações. E agora nós vamos fazer isso de maneira mais eficiente, porque o nosso supercomputador do INPE virou muito potente. São 4 trilhões de operações por segundo que agora o nosso
o nosso computador pode fazer. Então, é uma previsão 10 vezes mais rápida do que a gente tinha antes, com mais precisão, com alta resolução local e muitas vezes a gente tem como fazer previsão 10 dias antes, né? Estamos também usando inteligência artificial para poder garantir uma precisão maior da situação, né, que está passando nos biomas, e ele também é sustentável. O nosso supercomputador no INPE, ele é sustentável de energia solar e também de uma refrigeração líquida, né? Ministra, vamos seguir, vamos lá para Campinas, vamos para São Paulo, Rádio Bandeirantes. Olá, Heitor Fredo. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra, a todos que estão acompanhando a gente. Ministra, a senhora esteve recentemente aqui em Campinas, no CNPEM, Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, e anunciou um investimento de R$1 bilhão até 2026, no que é considerada uma inovação tecnológica, o primeiro país do mundo a conectar pesquisas biológicas com a fonte de luz síncrontron. A senhora consegue traduzir para a gente que investimento é esse? Como isso vai ser aplicado na prática, no nosso dia a dia? Muito bom dia a todos da Rádio Bandeirantes, ao Heitor Fredo. Também a infraestrutura mais complexa e sofisticada que a gente tem no Brasil, é o nosso acelerador de partículas. Ele é no tamanho de um estádio de futebol. Nossa. Ele pega qualquer matéria, seja rocha de petróleo, seja animais, né? Ele pega até mesmo do corpo humano e ele consegue fazer com que aquela determinada matéria e a composta de átomos, ele divide os átomos, o próton e o nêutron, ele divide através da velocidade da luz o elétron. O elétron vai e se espalha, que a gente chama luz síncrontron. Por conta desse fenômeno, que você consegue olhar a matéria em escala nanométrica, diferentemente dos microscópios de laboratórios, você enxerga, por conta dessa separação do elétron, daquela determinada matéria que é composta de átomo, você possibilita enxergar numa escala nanométrica, portanto, possibilitando entender os fenômenos que estão acontecendo ali. Eu vou dar um exemplo sobre a rocha do pré-sal. A rocha do pré-sal tem que fazer escavação, prospecção do petróleo para saber se tem ou não óleo ali. Nessa luz síncrontron, que é o Centro Nacional de Pesquisas de Energia e Material, você pega um pedaço da rocha, bota dentro desse equipamento, que é o acelerador de partículas, e ela, em vez de você fazer a prospecção, você faz uma biópsia, para falar uma linguagem. Você faz uma biópsia da rocha e olha ali se ela vai ter óleo ou não. Então, você reduz custos, você diminui os impactos ambientais. E você, só para dar um exemplo, mas isso pode acontecer para descobrir doenças, que é o que se faz lá. São vários laboratórios privados que utilizam o nosso equipamento, ele é aberto, não é a ciência que utiliza, as instituições de ensino, e é um orgulho de ser uma iniciativa da inteligência brasileira, 100% nacional. Inclusive, alguns equipamentos lá foram produzidos pela indústria brasileira. E agora, Heitor, nós vamos ligar ao que você acabou de falar, a um laboratório de contenção biológica máxima. O que é isso? É chamado NB4. E será o único do mundo que vai ser ligado à luz síncrontron, que sai do acelerador de partículas, vai se ligar ao Órion. A gente chama Sirius e Órion, que é para poder homenagear a constelação. Então, lá nesse laboratório, a gente vai poder manipular vírus, bactérias, fungos, ou seja, manipular patógenos que se antecipam às epidemias. Então, eu fui lá na Alemanha, por exemplo, ver um laboratório desse tipo. Lá, no dia que eu cheguei, tinha uma cientista manipulando o ebola. Opa! Nós quase que saímos correndo. Mas ela era uma cientista que estava manipulando a ebola para poder entender e poder dar soluções com vacinas, etc. Ministra, o Brasil está muito próximo de ter a primeira vacina contra a Covid-19 100% nacional.
quando ela deve chegar ao SUS e ela já vem acompanhando as novas variantes também da doença? Nós desenvolvemos isso com recursos dentro do CT Vacinas de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes. Ela é 100% nacional, porque usa insumos também nacionais para produzir o princípio ativo e o insumo farmacêutico ativo, o IFA, e ela está na sua fase final, né? Que ela tem, a gente chama tecnicamente de TR, né? Que é o estágio que TRL, o estágio de desenvolvimento tecnológico e de inovação, que ela está já na fase final, né? De experimentos. Foram alguns voluntários do Brasil todo que se colocaram à disposição para fazer os testes. Nós já vamos dar entrada na Anvisa para poder fazer a validação dessa vacina. E quem está fazendo a compra tecnológica, porque a transferência tecnológica é uma empresa também brasileira, a Libes, que eu tive ontem com eles vão fazer o insumo, aqui em São Paulo, vão fazer o IFA, e quem vai envasar é outra empresa brasileira de Minas Gerais. Então, é um orgulho nacional, né, desenvolvido, e é claro que quando se fala, né, das variantes, é uma incógnita, né? Até porque pode ser que ela também funcione para outras variantes, mas isso é só o estudo e a evolução do vírus das variantes do vírus é que vai. Eu não posso responder isso de maneira assertiva. Até o início do ano que vem, a senhora acredita que o SUS já está com a vacina ou leva mais um tempo? Eu acho que para o ano, né? Perfeito. Eu acho que nos primeiros semestres já deve estar circulando a Spintec, que quase que esse trenzinho. Vacina da dengue, o Brasil também está desenvolvendo 100% nacional. Sim, também pelo CT Vacinas, principalmente. É rede, né? Não é só o CT Vacina de Minas, mas doença de Chagas, malária, também está sendo desenvolvido lá na Federal de Minas Gerais com outras instituições do país. Também para o ano que vem? Não, essa não. Essa vai demorar mais um pouquinho. Manhã Bandeirantes. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo É Fato e Certo, que você encontra informação a todo momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É Fato e Certo. Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes.
11 horas, 4 minutos, de volta na Rádio Bandeirantes Campinas. Você acompanhou agora há pouco conosco, portanto, a entrevista da ministra da Ciência e Tecnologia, a ministra Luciana Santos, falando sobre as iniciativas também ligadas à tecnologia, e Campinas é um polo para isso. Campinas é um patrimônio para o Brasil e tem que ter mais investimento mesmo. 1 bilhão, ministra, bota mais, coloca mais dinheiro em Campinas, porque daqui certamente sai bom resultado também para a ciência do Brasil. Vamos ouvir a sua participação, ouvir a sua mensagem, a sua opinião, agradecendo aqui ao Paulo Neves. Tava mesmo, Paulo, a gente tentou ao máximo, mas tivemos ali alguns picotes, né, da entrevista da secretária Valéria Bolsonaro, mas acho que o essencial a gente conseguiu trazer para o nosso ouvinte sobre os abrigos amigos. Essa iniciativa de colocar totens em pontos de ônibus espalhados em diversos locais do estado de São Paulo. Em Campinas, o número total vai chegar a 50. E na opinião do Tandy Negrão, nosso ouvinte também de todas as manhãs, abrigo amigo, 50 unidades pretendem colocar em Campinas. Bom, vamos lá. É pouco, muito pouco, pois sou a favor que tenha em todos os pontos, principalmente na periferia, como aqui na região do distrito do Ouro Verde, entre outros bairros da cidade. Ou se coloca em tudo, ou não coloca, porque só colocar em meia dúzia de pontos não adianta. É a opinião do Tandy Negrão. Normalmente eu concordo com as opiniões do Tandy Negrão, mas nessa eu me permita discordar, meu amigo. É uma tecnologia que não é simples, é uma tecnologia que precisa ter uma boa conexão de internet, precisa estar num local, num primeiro momento, em que você consiga fazer ela funcionar. Internet em casa, internet aqui não funciona direito. Pois é. E acho que como um início, como um pontapé inicial, acho que os pontos escolhidos são interessantes. Locais de movimentação no período noturno, das 8 da noite às 5 da manhã. Saída de faculdade, saída de empresa. Tem que estar próximo de local onde tem farmácia. O que está tendo de assalto em farmácia não é brincadeira. Onde as pessoas dependem do transporte público em horários atípicos. E também tem que se espalhar para a periferia. Concordo plenamente. Tem que estar em todos os pontos. Mas no início é preciso ter a certeza de que vai funcionar. Então, às vezes é melhor um programa um pouco mais enxuto no início para depois se ampliar do que sair colocando totem em todo local e, no fim, nenhum deles se comunicar com a central, que é o que realmente importa. Obrigado, Tandy. Obrigado pelas mensagens também. Agradecendo ao Alexandro, morador do centro, nosso ouvinte também de todas as manhãs. Um grande abraço para você, Alexandro. Obrigado pela sua audiência. Tem mensagem de áudio? A gente compartilha com o nosso ouvinte. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Alê. Heitor Fredo, você sabe que eu, há muito tempo, há décadas, como já disse, sou ouvinte da Bandeirantes. Confio no trabalho de vocês e na ajuda que vocês prestam para a comunidade. Muito obrigado. Eu gostaria de, assim, pedir a você que fizesse uma reportagem no Mário Gatti de surpresa. Porque é o seguinte, a minha nora tá lá desde 7 horas da noite de ontem. Ô, louco. Certo? Em cima de uma cadeira de rodas. Meu Deus. Levaram 1 hora para ir na triagem. Depois dessa 1 hora, 2 horas para ir no consultório médico. Para decidir pedir um exame que demorou mais 2 horas para fazer e mais 3 horas para sair. Meia-noite de ontem para hoje, deram um pedido de tomografia que ela foi fazer às 9 horas da manhã de hoje. Ela está sem alimentar até agora e já não tinha comido antes. A última vez que ela se alimentou foi 3 horas da tarde. Está sem se alimentar, em cima de uma cadeira de rodas, e nesse momento não dá para saber se a dor dela é da cadeira de rodas ou do problema que ela tem. Então eu gostaria de pedir uma ajuda a você, Heitor Fredo, se fazer uma matéria para ver se essa coisa começa a parar um pouco, a diminuir o tempo, a correrem mais com esses diagnósticos. Eu sei que é difícil, eu sei que é complexo, mas é um pedido
de um ouvinte antigo de vocês para nos ajudarem, porque é desumano uma pessoa 14, 15 horas em cima de uma cadeira de rodas, sem estar internada. Ela não está internada, não se sabe nem o diagnóstico das coisas ainda. E troca plantão, e as fichas vão se perdendo pelo caminho. Nos ajude, Heitor Fredo, no que vocês puderem. Enquanto isso, prefeito Dário Saad, só construindo prédio, não é verdade? Um grande abraço a todos, DJ Alê. Muito obrigado, DJ Alê. Demanda já devidamente passada para a nossa produção. A gente fez algumas ações dessa aqui mesmo na Band, também aqui na Band, né? Já fizemos também outros veículos. Geralmente quando a imprensa aparece assim no susto, é uma correria para as coisas funcionarem direito, não, atende ali mais rápido. Geralmente dá uma maquiada. O problema do Mário Gatti é um problema que eu vi acompanhar de perto também em outros hospitais públicos, por exemplo, em Jundiaí, o Hospital São Vicente de Paulo. O problema não é a equipe. Geralmente, os médicos desses hospitais de referência são grandes profissionais. São pessoas extremamente capacitadas. O problema normalmente é demanda muito alta para a equipe muito pequena. Essa é uma realidade atual não só na área hospitalar, não só nas áreas de saúde, não só no poder público, na iniciativa privada também. Cada vez mais equipes enxutas, cada vez menos gente para fazer mais coisas e não tem jeito. Resultado final, uma hora transparece. Uma hora, quem deve receber com qualidade esse serviço percebe que não está recebendo com a qualidade que deveria. 11 horas e 11 minutos. A mensagem que chega aqui também dos nossos ouvintes. Falei agora há pouco de uma interdição que acontece na região do Jardim Leonor, mas, DJ Alê, nós vamos passar sim para a produção, vamos tentar atender, porque não é só a demanda da nora do nosso ouvinte, isso é um problema que a gente sabe que é real em praticamente todos os dias. Quem é que manda mensagem aqui? É o Felipe, final do telefone 4044. O Felipe Nath Luquezzi, ele tira uma dúvida aqui que acho que você vai poder ajudar ele. Ele disse que estava passando pela região do Jardim Guanabara e percebeu uma mudança de sinalização e de direção numa rua que ele estava acostumado a passar todos os dias. Isso é oficial? Está valendo? Explica pra gente se, de fato, o que está acontecendo ali no Jardim Guanabara. A partir de hoje, trechos de 3 vias dessa região do Guanabara passam a ter sentido único. Essa medida está sendo adotada para ampliar a segurança na circulação de pedestres e condutores e organizar os fluxos viários, além de promover fluidez. Então, vou passar os trechos que agora passam a ter sentido único. A rua Rocha Camargo, entre as vias Pereira Tangerino e Dr. Álbano de Almeida Lima, o trânsito flui em direção a Álbano Lima. Rua Gonçalves César, entre a Rua Álbano de Almeida Lima e a Avenida Brasil, agora flui em direção à Avenida Brasil. A Rua Dr. Barros Monteiro, entre a Avenida Brasil e a Rua Álbano de Almeida Lima, agora o trânsito flui da Brasil para Álbano Lima. E os 2 últimos trechos que eu citei, que são paralelos e tinham mão dupla, passam a ter sentido único, formando, portanto, então, um sistema binário de trânsito. A INDEC implanta também uma nova sinalização viária, solo, placas, nesses trechos dessas vias. Agentes da mobilidade urbana monitoram a circulação no dia de hoje. Ouvinte Edmilson, final do telefone 9884, desejando bom dia e dizendo: concordo totalmente com o ouvinte DJ Alê. Na propaganda é tudo perfeito e lindo em Campinas, mas não é a realidade. O prefeito que faz postagens como Fogo na Careca é um quadro que ele faz com respostas de críticas, né, nas redes sociais, quadro mais com bom humor e com uma forma de responder não apenas aquela mensagem, mas de divulgar algum tipo de ação da prefeitura nas redes sociais e mostrando só o que lhe convém, segundo o ouvinte Edmilson. E a população passando necessidade de atendimento médico. Abre o olho, prefeito, e trabalhe para a população que mais precisa de fato. Agradecendo ao Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia, que curtiu aqui a entrevista com a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e ainda diz:
É o nome da minha filha também, Luciana. Um grande abraço para você, para Luciana, para toda a família do Marco Bedin. O Edivalmir Massa aceitou, meu caro, e o nosso prefeito é médico. O problema é a gestão para coordenar. Não pense que no particular é diferente. Alguns convênios, na verdade, são quase um SUS com grife. É a mensagem aqui do Edivalmir Massa nesta manhã de quinta-feira, hoje 16 de outubro de 2025. Quinta-feira, que também a gente traz um noticiário internacional, porque há uma expectativa para que hoje aconteça uma conversa entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e Marco Rubio, que é um nome forte do governo Bolsonaro. É o sonho, acho que, do Bolsonaro ter o Marco Rubio num governo aqui no Brasil, mas ele é secretário de Estado do governo Donald Trump nos Estados Unidos. E nesta quinta-feira, a expectativa dessa reunião. Às vésperas, inclusive, o presidente americano Donald Trump sinalizou um dos pontos que deseja negociar com o governo brasileiro. O Eduardo Barão, direto de Nova York, conta pra gente quais são esses pontos a serem discutidos e o que se espera também de um acordo, uma melhor negociação ou pelo menos um diálogo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. O convite partiu do próprio secretário Marco Rubio, por determinação de Donald Trump, depois da recente aproximação com o presidente Lula. Por aqui, o governo brasileiro tem adotado cautela máxima sobre essa reunião. A orientação de Itamaraty é que ninguém se antecipe a qualquer anúncio dos anfitriões. Hoje, num evento no Rio de Janeiro, Lula falou sobre a reunião com otimismo e voltou a comentar sobre a química dita por Trump. Mas quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. Ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado, então. Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. E eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa relação, a relação humana, ela é química. Já o governo americano adotou um tom bem diferente. Hoje, o representante comercial Jamieson Greer disse em uma entrevista no Departamento do Tesouro que o tarifaço ao Brasil está relacionado a preocupações extremas com o Estado de Direito, a censura e os direitos humanos. There's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil, and so when the... And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions. Desde julho, os americanos impuseram restrições de visto, sanções financeiras a autoridades brasileiras e sobretaxas que afetam cerca de 60% das exportações nacionais. O governo brasileiro já pediu a Trump que retire as punições e deixou claro que o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe, não fará parte da negociação. Deixa eu traduzir para você o que foi falado naquele trechinho que a gente ouviu na reportagem do Eduardo Barão. Ele estava se sentindo transferido da Rádio Bandeirantes para a Rádio Flaggers, lá dos Estados Unidos. O que foi dito ali foi o seguinte: há uma tarifa de 40% sobre o Brasil e isso está sob uma emergência separada. O governo americano disse ainda que está relacionado a preocupações extremas com o Estado de Direito, censura e direitos humanos no Brasil, onde um juiz brasileiro assumiu a responsabilidade de ordenar que empresas americanas se autocensurassem, dando-lhes ordens secretas para gerir o fluxo de informações e o Estado de Direito. E aí há uma interrupção no que diz respeito aos oponentes políticos no Brasil.
E aí, depois, ainda a conclusão que a detenção ilegal de cidadãos americanos no Brasil. E aí vem o correct. Agora o Departamento do Tesouro frequentemente usou o IEEPA como uma forma de... que é a abreviatura da lei de que você está falando para impor sanções. Está falando das aplicações contra o ministro Alexandre de Moraes. Assuntos aqui que não fazem o menor sentido. Qual é o cidadão americano que está preso ilegalmente no Brasil? Qual é o problema do Brasil discutir ações contra as big techs como o mundo inteiro está fazendo? Mas o Brasil não pode. O Brasil tem que ser quintal dos Estados Unidos. A Europa aplica a lei, todo mundo, ai, que bonito que a Europa está fazendo, colocando as big techs no seu devido lugar. O Brasil aplica a mesma lei ou um projeto parecido. Que é isso? O que o Brasil está achando que é? Enfim, isso somos nós aqui, conversamos entre nós agora. Porque quando o ministro Mauro Vieira estiver frente a frente com o Marco Rubio, o tom será diferente. Até porque o Brasil tem fatos para apresentar. Fatos como, por exemplo, a balança comercial, que é muito mais favorável para os Estados Unidos do que para o Brasil. E o presidente Donald Trump, ele, enquanto estava no encontro com o presidente da Argentina, Javier Milei, ele jogou outra isca ali do que ele pretende nesse encontro que em breve vai acontecer com o presidente Lula. Ele disse o seguinte, abre aspas, estão todos saindo do BRICS. Era um ataque ao dólar. Eu disse, nas palavras de Trump, querem jogar esse jogo? Vamos colocar tarifas sobre todos os produtos que entrarem nos Estados Unidos. Eles disseram, estamos fora do BRICS e agora ninguém mais fala disso, afirmou Donald Trump durante encontro com o presidente da Argentina, Javier Milei. O Brasil já disse que não vai sair do BRICS, mas deixou de falar na substituição do dólar como moeda para transações comerciais entre os países do grupo. Apenas o governo brasileiro estava mantendo esse discurso. Outros integrantes, como a China, evitaram defender a proposta nos últimos meses para não ter mais conflito com os Estados Unidos. Então ninguém está saindo do BRICS, o BRICS não está acabando, o Brasil não vai deixar o BRICS. O presidente Donald Trump falou isso para um público eleitor dele, assim como o Marco Rubio falou também de americanos presos. Eles estão falando para a plateia deles. O norte-americano médio que não sabe nem olhar no mapa mundo e apontar onde está o Brasil. O americano que imagina que o mundo acaba depois que passa a fronteira do México ou a fronteira com o Canadá. O americano que conhece outros países, eventualmente nos Jogos Olímpicos, e olhe lá, quando tem algum atleta americano disputando com outra nação. Agora, o Brasil tem que se defender com seus fatos. O Brasil tem que negociar aquilo que é importante sem deixar que uma imagem que não é verdadeira se propague também por um país como os Estados Unidos. Então, acho que esse tom entre um diplomata brasileiro e uma figura controversa política, que é braço direito do presidente norte-americano, tem que ser de equilíbrio. E esse equilíbrio tem que ser sempre pensando nos nossos interesses. E não em agradar presidente americano ou agradar secretário de Estado, mas em agradar aquilo que importa, a população brasileira, porque eles são os nossos representantes e não os representantes de uma América que eles acham que está preocupada com a gente. 11h22, Nath Luquezzi. Tem informação a respeito de um novo golpe que está na praça aqui em Campinas. O alerta é feito pela Secretaria de Segurança Pública da cidade. Que golpe é esse, Nath? Golpe de intimação falsa que tem circulado pelos telefones. Nos últimos dias, moradores de Campinas e de outras cidades aqui da região relataram ter recebido ligações de supostos servidores públicos informando sobre uma intimação em aberto. A secretaria reforça que não realiza nenhum tipo de contato telefônico com o cidadão para esse fim. De acordo com os relatos, os golpistas ligam de números de celular ou de centrais que imitam call centers e informam falsamente que há uma intimação a ser retirada. Em alguns casos, chegam a mencionar os endereços e o que dá uma aparência de mais credibilidade a essa fraude. As vítimas também relataram que os criminosos possuem dados pessoais, como os 3 últimos dígitos do seu CPF,
e o endereço residencial. Durante as ligações, eles costumam fazer perguntas que induzem a respostas, como sim ou não, e até pedem chamadas de vídeo, possivelmente para obter as imagens da vítima ou validar as informações pessoais. E aí fica a dúvida, né? O que fazer ao receber essa ligação? Não devem fornecer dados pessoais, não confirmar informações por sim ou não e não aceitar chamadas de vídeo. Além disso, a importância de registrar um boletim de ocorrência online ou pelo site da Polícia Civil de São Paulo, informando o número do qual partiu a chamada. Existem outras maneiras também de se proteger de golpes telefônicos, outros golpes, como desconfiar de ligações que solicitam dados pessoais ou financeiros, não confirmar informações pessoais por telefone, nunca enviar fotos ou participar de chamadas de vídeos com desconhecidos e sempre registrar o boletim de ocorrência. Mais uma mensagem do nosso ouvinte nessa reta final do Manhã Bandeirantes. Heitor, bom dia. Bom Você fez dia. uma analogia agora sobre os países da Europa que impõem regras às Big Techs, que o Brasil vai querer fazer o mesmo e os Estados Unidos rangem os dentes e vem com tudo para cima. A nossa justiça não age assim também? Você pode ver que agora eles vão julgar os black... Como que é? O pessoal que estava planejando a morte de autoridades brasileiras. Com certeza vão condenar alguns anos de cadeia. Né? Os black blocs, parece, não me lembro agora a palavra. Que desprezo. Com certeza eles serão condenados a alguns anos de cadeia. Quando o senhor Rodrigo Janot entrou na sede do Supremo armado para matar o ministro Gilmar Mendes, a pena que ele sofreu foi que mandaram ele procurar um psiquiatra. Não teve cadeia, não teve nada. Então são 2 pesos e 2 medidas. A mesma coisa os Estados Unidos aplica com o Brasil. Qual a novidade e qual a condenação que nós podemos fazer? Se nós temos uma justiça que é seletiva. Grande abraço a todos. Muito obrigado, Paulo Neves, nosso ouvinte de todas as manhãs. Eu concordo que o caso de Rodrigo Janot foi muito mal investigado. Ele fez essa confissão numa autobiografia que foi tratada como uma cena folclórica. O que se fala de bastidores é que isso, na verdade, nunca existiu. Que foi uma fantasia criada pelo Procurador-Geral da República. Eu acho que isso não poderia ter sido tratado assim. Ponto. Concordo com o ouvinte de 2 pesos e 2 medidas. Ponto. Só que problemas brasileiros são resolvidos no Brasil. Nós temos que discutir como está a nossa justiça, cobrar mudança se acharmos assim que for necessário e respeitar as decisões, respeitar a decisão judicial e cobrar melhorias. Nós, por nós. Agora, o que não pode é um governo de fora querer dizer como a nossa justiça tem que funcionar. O que não pode é um governo de fora querer dizer como a gente fiscaliza alguma coisa. Porque tem muito problema no mundo para os Estados Unidos se preocuparem, mas geralmente eles só olham para quando eles têm interesse econômico ou interesses políticos. Então não se interfira, não se intrometa onde vocês não têm essa autonomia. É assim que eu interpreto. Acho que são situações diferentes, mas dos nossos problemas cuidamos nós aqui, no nosso quintal. E não um americano vir falar como é que a gente tem que lidar com isso ou com aquilo e usando informações falsas para ganhar uma opinião pública, principalmente lá nos Estados Unidos, que não se sustenta com os fatos. 11h27, quero dar um recado para você nessa reta final do Manhã Bandeirantes. Você já experimentou aquele frio na barriga quando tentou montar um relatório ou checar a saúde financeira da empresa que você trabalha, que você é proprietário e teve que procurar e confirmar todos os dados um a um? A Flávia já. Ela é gestora no financeiro da New Up, uma indústria de eletrodomésticos. A Flávia contou pra gente que quando a diretoria pedia um fluxo de caixa, ela perdia mais de 4 horas revisando as planilhas. Uma manhã inteira só para isso. Esse frio na barriga só passou quando a Inovar ASC apresentou o WK Radar para a Flávia. Hoje, quando a diretoria precisa de qualquer informação lá do financeiro, a Flávia abre o sistema e tem tudo na hora, fácil de entender e com muita confiança. Frio na barriga? Só em parque de diversões. Com o WK Radar você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem acessando wk.com.br. Aqui na região de Campinas você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Anote o número DDD 19 3291 9650.
3291-9650. WK Radar. É a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Nath Luquezzi, 1h30 da tarde, estará na tela da Band com a companhia da Lari Lopes, com todo o timaço do Band Mulher. Hoje com quais atrações, Nath? Durante esse mês de outubro, quase todos os dias a gente está recebendo algo relacionado ao Outubro Rosa. E hoje nós vamos receber uma mulher inspiradora que está passando ainda por esse processo. Ela vai contar o relato dela ao vivo aqui pra gente. Vamos receber também animais. Hoje teremos roedores, coelhinhos, chinchilas. Vamos falar dos cuidados e abraçar um pouquinho eles também. E também teremos as nossas fofocas do mundo dos famosos. Então eu espero você, convite feito, 1h30 da tarde. Tem Virgínia hoje não, né? Tem. Tem? Tem. É mesmo? Sim, todos os dias teremos Virgínia. Nath Luquezzi, bom trabalho pra Obrigada. você. Amanhã é sexta, certo? Amanhã é sexta-feira. Amanhã às 10h30 da manhã tem o Manhã Bandeirantes, excepcionalmente com Edson Souza e Nath Luquezzi. Semana de aniversário, o apresentador tem direito a pegar uma folga. Mas tudo bem, aproveite até segunda. Apresentarei meu contrato de trabalho. É o day off, a Band oferece day off. Que delícia. Um dia de descanso na semana do aniversário e amanhã aproveitarei. Um bom final de semana pra você. Amanhã tem mais. Continue na melhor, continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.